Bom dia! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, que a gente esteja se cuidando, né? Porque a gente precisa estar bem para quando a gente voltar. E eu queria aqui fazer um pedido, gente, para vocês. Estou quase terminando de corrigir as atividades. E eu tenho percebido que tem muita gente que está fazendo as atividades sem muito compromisso. Então, assim, tem atividades que eu estou vendo que foram copiadas, e eu estou falando daquelas atividades de 3, 4 aulas atrás, que eu ainda tenho recebido essas atividades. Essa semana eu estive lá no colégio para poder pegar aquelas que ainda não tinham sido entregues, e aí eu estou quase terminando as correções. E aí eu percebi isso, que tem muita gente que não está fazendo com muito compromisso, que está copiando da internet. Eu pedi que não copiassem da internet, que fossem sinceros e fiéis a vocês mesmos, não é a mim, porque é aquilo que eu disse na sala de aula. Colar é uma decisão sua, copiar da internet é uma decisão sua, mas o mercado de trabalho, ele vai fazer uma escolha. Ele vai exigir alguém que realmente tenha aprendido. Então, assim, quando a gente dá a aula aqui, quando a gente faz essa videoaula, é tentando fazer com que vocês aprendam alguma coisa, com que vocês tenham um conhecimento, que não fique com esse tempo em que a gente está em casa ou está fora da sala de aula, né? Porque a maioria de nós, embora tenha tido algum tipo de restrição com relação à nossa liberdade em função da pandemia, a gente está fazendo algumas atividades. Algumas pessoas estão trabalhando, outro trabalho está reduzido, modificou-se a forma de trabalho, mas breve, breve, se Deus quiser, nós vamos retomar as nossas atividades. E essas aulas, as videoaulas que nós professores estamos dando para vocês, estamos fazendo para vocês, elas são aula. E aí é preciso que vocês entendam que elas são importantes. Vocês vão aprender coisas com essas videoaulas. Vocês precisam aprender coisas com essas videoaulas. Na sala de aula eu disse o seguinte uma vez também, que é uma coisa que vocês têm que entender assim para a vida toda. Quando vocês começam a fazer um curso técnico, vocês nunca mais vão parar de estudar. Especialmente na área da saúde, que são aprendizagens a todo momento, a todo instante tem pesquisas, tem novos procedimentos, tem novos medicamentos. Nós estamos vivendo um momento, por exemplo, que é um momento de aprendizagem na área da saúde. Ninguém sabe exatamente como as coisas são em relação ao coronavírus. Então, é um momento de aprendizagem constante. Vocês são da área da saúde, vocês escolheram ser da área da saúde, então esse aprendizado vai ser para a vida toda. E quem aprende são vocês. Então, é preciso que vocês tenham essa consciência de estudar. Então, se vocês souberem de alguém que não esteja vendo as videoaulas, converse com esse colega, fala que breve, breve nós vamos estar juntos de novo e que é importante que eles assistam as videoaulas, não só as minhas, mas as dos outros professores também. Vocês já viram aqui nas nossas videoaulas a importância que é vocês saberem o português. Vocês saberem conversar, vocês saberem se expressar, vocês saberem compreender o outro, vocês saberem escrever corretamente, preencher um formulário corretamente. Então, isso faz com que vocês se tornem profissionais mais competentes, né? E isso é importante para a carreira de vocês, para que vocês tenham um nome a zelar.
Eu sei que às vezes é difícil porque é muita teoria, mas a prática ela vai chegar, gente. Ela vai chegar. Então eu peço a vocês que prestem atenção na aula, que arrumem um tempinho, assistam uma parte, depois assistam outra. Mas o importante é o comprometimento. Que ele deve vir porque vocês querem, não porque é uma obrigação, mas porque vocês querem. E aí, quando a gente voltar, essas aulas, obviamente, eu vou tocar no assunto delas, as atividades eu vou levar para a sala de aula, vou devolver para cada um de vocês que fez, já corrigidas, ou pelo menos vou mencionar a respeito delas todas. Talvez a gente refaça algumas delas dentro da sala de aula, porque aí eu vejo como vocês estão fazendo. O importante, gente, é a gente tentar superar esse momento juntos. Juntos. Tá? Nós não estamos próximos fisicamente, mas a gente está junto para tentar superar essas dificuldades. Tá? Então, eu preciso que vocês estejam atentos, eu preciso que vocês vejam as nossas videoaulas. Por quê? Porque aí a gente vai ter condições de realmente fazer um trabalho que tenha algum tipo de valorização. Um trabalho em que a gente possa estar juntos e fazer com que a aprendizagem realmente aconteça, tá? Então, meninas e meninos, que a gente consiga superar esse momento e daqui a pouco a gente vai estar junto, tá? Estar juntos novamente e aprendendo uns com os outros, tá? Porque eu também aprendo muito com vocês. Nesse momento não, porque eu estou aqui falando, gravando as videoaulas, mas a gente vai se encontrar. Bom, pessoal, nós estamos falando a respeito das correspondências, né? Continuamos com esse assunto, falando a respeito de correspondências. E aí, eu falei com vocês a diferença na nossa última aula de correspondência interna e correspondência externa. Vocês sabem que a gente lida com as correspondências o tempo inteiro, em razão do local de trabalho em que a gente atua, e vocês, como técnicos em enfermagem, vocês vão atuar sim com correspondências, e especialmente com formulários, né? Então, o que acontece? Eu vou dar uma pausa aqui, gente, para colocar o slide. Bom, agora acho que vai dar. Vou colocar o slide aqui para a gente poder assistir. Fica mais fácil para vocês, né? E para mim também. É porque não estava aqui ainda. Isso, vamos lá. Bom, gente, então as correspondências internas são aquelas correspondências que vocês vão ter acesso, tá? Que vocês vão receber ou vão encaminhar. Lembrando que as correspondências internas são aquelas trocadas dentro da instituição. Então, como eu disse para vocês na aula passada, se vocês trabalham, por exemplo, na Secretaria de Saúde, ela pertence à Prefeitura de Itaúna. Se for de Itaúna, né? Qualquer prefeitura. Então, na Secretaria Municipal de Saúde, ela pertence à Prefeitura. Então, qualquer correspondência trocada entre qualquer órgão da Prefeitura vai ser uma correspondência interna. Se vocês mandam uma correspondência para algum órgão que não é da prefeitura, vai ser uma correspondência externa. Se vocês recebem correspondência que não é de um órgão da prefeitura, vai ser uma correspondência externa. Se vocês trabalham em uma clínica particular, a mesma coisa. Tudo que é trocado entre os setores daquela clínica particular vão ser correspondências internas. O que vem de fora ou que vai para fora são correspondências externas. E aí nós vamos ver alguns tipos de correspondências. E aí eu selecionei algumas que são as mais comuns, que vocês têm mais contato. Tá? A primeira delas é a circular. Então, como o próprio nome já diz, gente, essa correspondência é uma correspondência que circula. Então, ela não é direcionada apenas a uma única pessoa. Essa correspondência é para um grupo maior de pessoas. Então, ela pode circular dentro do setor,
como ela pode circular dentro da organização inteira, da empresa toda, seja empresa pública, seja empresa privada, que nós já vimos aqui o que é cada uma delas. Então, quando a gente fala em circular, o importante dela é que ela tem um assunto que vai ser do interesse de mais gente, ou que vai ser direcionada a mais pessoas. Então, se essa correspondência é para circular dentro da empresa, então ela é uma correspondência interna. Então, ela vai circular dentro daquela instituição, dentro daquela empresa ou dentro de algum setor específico da empresa. Então, ela pode ser feita, por exemplo, se vamos supor que vocês trabalham na secretaria, na prefeitura, na Secretaria de Saúde, numa unidade básica de saúde. Então, a prefeitura pode fazer uma circular para a Secretaria Municipal de Saúde, que vai circular na secretaria, na sede da secretaria e nos setores que envolvem essas secretarias. Então, por exemplo, você lá na unidade básica de saúde do bairro X vai receber essa circular. Como também ela pode ser feita apenas para o setor administrativo dessa secretaria. Isso é uma questão que varia bastante, mas o caráter de que ela precisa circular e que ela é destinada a mais pessoas, esse caráter, ele não pode se perder. Então, normalmente, uma circular, ela traz quais tipos de assunto? São assuntos que precisam ser do conhecimento de todas as pessoas. São assuntos que precisam ser levados àquele grupo de pessoas. Então, normalmente, ele traz algum tipo de orientação, algum tipo de informação de normas, informação de regulamentos. Então, é um círculo de informações que vai passar para as pessoas, vai ser passado para as pessoas. Então, essa circular, ela precisa ser do conhecimento de um maior número de pessoas. Então, o que acontece? Qualquer pessoa pode emitir uma circular? Não. A circular, normalmente, ela vem de cima para baixo. Então, o gerente ou o gestor do órgão ou o gestor do setor, ele vai fazer uma circular para todas as pessoas daquele órgão, daquele setor. Então, por exemplo, suponhamos, então, o mesmo exemplo que era da prefeitura. Então, suponhamos que o gerente da área de saúde, o gerente de farmácia, o gerente de enfermagem, o coordenador de enfermagem, ele precisa passar um documento, uma informação para todos. Então, ele vai fazer isso em forma de circular. Então, suponhamos, por exemplo, que o secretário de saúde vai passar uma circular sobre quais sejam os procedimentos a serem adotados com relação à pandemia, ao coronavírus, no setor onde ele define, que é a Secretaria Municipal de Saúde. E ele decide que isso vai circular em toda a Secretaria Municipal de Saúde, definindo quais serão os procedimentos exatos que devem ser adotados por cada um dos servidores. Então, ele faz uma circular e manda para cada unidade que faz parte da Secretaria de Saúde. Suponhamos, vamos simplificar um pouquinho mais, suponhamos, então, que a coordenadoria de enfermagem quer passar uma instrução para os seus trabalhadores, para os seus servidores das unidades básicas de saúde, sobre quais procedimentos na marcação de fichas ou na marcação de consultas. Então, o que ele vai fazer? Ou no atendimento da família, ele vai fazer uma circular informando quais são esses procedimentos e aí vai encaminhar para cada uma das unidades básicas de saúde. Lembra que eu falei com vocês com relação ao protocolo de todos os documentos que fossem feitos, que fossem gerados? No caso de uma circular, por exemplo, esse protocolo ele pode ser um pouco mais simplificado. Porque, por exemplo, uma única circular, ela vai gerar várias cópias para poder ser entregue aos vários setores, se ela for encaminhada para vários setores. Se for para um setor só, vai ser uma cópia só. Mas suponhamos essa ideia, essa hipótese que nós trouxemos, que é da coordenadoria de saúde ou de enfermagem, encaminhar para cada unidade básica de saúde, o coordenador dos PSFs, o coordenador das unidades básicas de saúde, faz esse documento e encaminha para cada unidade básica de saúde. Então, existem maneiras simplificadas desse protocolo.
que é você manda um para cada um e todo mundo assina que recebeu. Então, suponhamos, você faz, vamos supor que sejam 10 unidades. Você faz 10 cópias e uma no original, que é a sua, por exemplo. E aí você encaminha para cada unidade, todo mundo recebe na sua. Então, cada pessoa que recebeu em cada unidade de saúde vai assinar que recebeu numa única cópia ou na sua original. Então, você tem ali a informação de que foi entregue para aquele setor. A pessoa que recebeu, a pessoa que controla a unidade básica de saúde, ela vai fazer o protocolo dela, para que todos tenham acesso a essa informação. Pode ser feito de uma maneira mais simples ainda. Essa pessoa da unidade básica de saúde, que é o responsável, pode afixar em um mural essa circular. E ela fica ali para o conhecimento de todos. Afixa, por exemplo, no mural ou no livro de ponto, que as pessoas vão assinar todos os dias. Então, ela vai ver que ali tem uma informação que ela precisa ter conhecimento. Então, o modo de protocolo, ele vai ser definido em razão de quem faz o documento. Se ele achar que não precisa protocolar ou protocolizar, que é uma outra palavra, não tem problema. Ele entrega e se achou que não precisa de protocolo, está tudo em ordem. Então, essas circulares, elas podem ser, inclusive, colocadas em murais. E eu estou dando exemplo de circulares na área da saúde, mas podem ser circulares um pouco mais simples. Por exemplo, quando tem uma informação administrativa nova e é preciso que todos tomem conhecimento, então o que é feito? Faz uma circular, encaminha para o setor, por exemplo, solicitamos que todas as pessoas que estejam com férias regulamentares vencidas até o mês de abril procurem a gerência de recursos humanos da Prefeitura de Itaúna para regularização e marcação de férias. Isso é uma circular? Informamos que o pagamento dos vencimentos dos servidores irá atrasar esse mês e será feito, em vez por volta do dia 10, será feito no dia 15. Isso é uma circular, tá? Ah, professora, mas a circular, então, ela pode ser feita pelo telefone? Não, aí não é um documento. Nós estamos falando de documentos, de coisas escritas. Se ela for dita pelo telefone, é só uma informação comum. Uma informação de um assunto que circulou, sim, tá? Mas através de um meio que não é documental, que não é um meio escrito. E nós estamos aqui trabalhando e falando a respeito de meios escritos. Tá? Então, a informação ela circula de várias maneiras. Ai, professor, uma circular ela pode ser feita pelo WhatsApp? O que acontece? É escrito? Não é? É escrito. Então, ela até pode ser feita pelo WhatsApp, não tem problema nenhum. Mas aí não vai haver um controle do recebimento. Se a pessoa que emitiu a circular através do WhatsApp acha que assim é o suficiente, não tem problema nenhum. O que acontece é que ela não vai ter o controle disso. Mas se a pessoa achou que essa é a maneira mais viável, não tem problema nenhum. Muitas vezes as circulares elas são feitas através de sistemas internos de internet dos setores. Ela pode ser feita? Sim, pode. Ela pode ser feita, por exemplo, por e-mail? Também pode, não tem problema nenhum. Se essa circular, se esse documento chegou até a pessoa que precisa difundir ou divulgar essa informação, não tem problema que ela seja feita por e-mail. Então, você pode encaminhar, por exemplo, a sua informação, o seu documento por e-mail, pedindo que aquela pessoa que é o responsável por receber aquele e-mail passe essa informação à frente ou faça com que todos tenham conhecimento dessa informação. Não tem problema. Nos tempos de informática, gente, e nos tempos de pandemia, o que acontece? Essas coisas vão se modificando. Tá? Então, a gente não precisa ter sempre o documento escrito, a não ser que você ache que é necessário, você pense que seja necessário, a pessoa que emitiu pense que seja necessário para ter o controle, ou que haja uma regulamentação interna. O que é uma regulamentação interna? Se há uma regulamentação no setor que todos os documentos precisam ser digitados, assinados, ou precisam ser escritos, assinados, protocolados e entregues fisicamente, aí sim você não pode fugir disso. Ah, eu posso fazer os dois, professora? Pode. Se há uma definição de que é preciso que tenha um documento escrito, que ele seja protocolado e entregue, então você faz isso e ao mesmo tempo você pode usar os meios
mais simples, os meios de internet para fazer isso circular, que seja um e-mail, que seja o WhatsApp, não tem problema. Mas não se pode fugir à regra que é definida pelo setor. Tá? Outra coisa com relação a circular. Como é um documento que às vezes é feito em caráter de orientação, em caráter de solicitação mais abrangente para todo mundo, o que acontece? Esse documento ele precisa ter o nome da pessoa que o emitiu. Lembra que eu falei com vocês que o quem ele precisa estar estabelecido. O quem é para onde vai ser, né, para que pessoas vai destinar aquele documento e quem emitiu aquele documento. Agora, esse quem, gente, ele não precisa exatamente ter um nome. Nesse caso aqui, no caso circular. Então, ele não precisa exatamente ter um nome. Ele pode colocar assim, prezados enfermeiros, prezados profissionais da área da saúde. Então, eu já sei que é destinado àquela pessoa. Prezados servidores da Prefeitura de Itaúna. Eu já sei que é para todos os servidores. Faço o comunicado, a pessoa responsável faz o comunicado e embaixo coloca Gerência de Recursos Humanos. Atenciosamente, ou obrigada, ou obrigado, né? Gerência de Recursos Humanos. Eu usei aqui, gente, o atenciosamente, o obrigado e o obrigada. Qual que é a melhor maneira de se terminar uma correspondência? Hoje há um consenso de que é melhor usar o atenciosamente. Antes tinha uma maneira um pouco mais elaborada. A gente encontra ainda algumas pessoas que fazem. Sem mais, para o momento, despeço-me manifestando o meu apreço e consideração. Então, isso já é demodé, é fora de moda, já está fora de uso. Hoje a gente simplifica, porque todo mundo tem um tempo curto, qualquer coisa é preciso simplificar. Então, hoje se usa muito atenciosamente. Pode usar o obrigado ou obrigada, ou grato ou grata? Pode, não tem problema não. Tá? Mas o mais comum, o mais usual é o atenciosamente. Então, atenciosamente, gerência de recursos humanos. Então, prezados servidores da área da saúde, devido à pandemia, os horários serão modificados com relação aos plantões, com relação à necessidade de horas extras. Pedimos que cada um procure a sua gerência próxima, a sua coordenação próxima, para verificar e para acordar como serão feitos os horários. Atenciosamente, Secretaria Municipal de Saúde. Então, o que acontece? Aí nós temos uma circular que foi encaminhada, tá? Pedindo algum procedimento, alguma maneira de você acertar a questão dos horários. Viram que aí ficou faltando algumas informações, gente? Então, suponhamos que a circular chegasse numa unidade básica de saúde hoje. Até quando essas pessoas teriam que procurar os seus superiores imediatos? Tá? Não tem essa informação. Lembram que o assunto tem que ser bem esclarecido e que é preciso constar horário, data, aquilo que for imprescindível. Então, o que faltou nesse documento? Essas informações. Então, solicitamos que procure o seu chefe imediato até o dia 30 de julho de 2017 para que sejam refeitos os horários. Então, aqui eu já tenho uma informação de que eu tenho um prazo para procurar esse superior, esse chefe imediato superior. Quando a gente trabalha em órgãos públicos, gente, nós temos um mundo de pessoas que estão acima de nós hierarquicamente, tá? Então, o que acontece? A gente tem um chefe imediato superior, por exemplo, na unidade básica de saúde tem um responsável, por exemplo. Esse responsável tem um chefe que é o coordenador das unidades básicas de saúde, então nós temos já dois. Depois temos o gerente do setor de saúde. Depois nós temos o gerente de uma área da Secretaria de Saúde e depois nós temos o secretário. Quando não tem outros, tá? Às vezes tem outros. Então, é preciso saber que o chefe imediato é aquele a quem você responde mais próximo. Então, quando há uma informação que você deve procurar o chefe imediato, é esse que você vai procurar. Se nesse comunicado tivesse escrito, solicitamos que todos os servidores procurem a gerência de recursos humanos na prefeitura até o dia 30 de julho para que sejam feitos as anotações de férias ou de horas extras. Tá?
ou solicitamos que todos procurem o WhatsApp da Secretaria da Gerência Superior de Gestão de Recursos Humanos para que seja feita a anotação das férias e horas extras. Tá? Então, o que acontece? Quem assinaria esse documento? A Gerência de Recursos Humanos. Poderia ser a Secretaria de Saúde? Poderia. Ela teria que só colocar que, em razão de uma orientação da Gerência de Recursos Humanos, será feita uma nova reformulação de férias e de horas extras. Então, solicitamos que todos procurem a Gerência de Recursos Humanos até o dia 30 de julho para que sejam feitas essas anotações e esses cálculos. Tá? O que importa, gente, é que todas as informações estejam ali naquele documento. Se faltar alguma informação, vão gerar dúvidas e o objetivo daquele documento, o objetivo desta circular não vai ser atingido. Tá? Quem trabalha em empresa, por exemplo, ou quem já trabalhou em empresa privada, como que as circulares acontecem? Do mesmo jeito, da mesma maneira. O que acontece muito em empresa é que a circular vai para o líder, vai para o supervisor, ele coloca nos murais e aí ele informa a todos. Tá? Mas pode ser feito exatamente desse mesmo jeito. Tem empresas que fazem exatamente desse mesmo jeito. Tá? Então, a circular ela não muda muito, sendo setor privado ou setor público. Vai ser sempre da mesma maneira, não há nenhuma grande alteração. Lembrando que tem que estar tudo bem documentado, você precisa saber o que, onde, quando e quem. Tá? Essas informações são informações básicas em qualquer tipo de correspondência oficial. Tá? Eu coloquei aqui para vocês, olha, a circular não deverá ser utilizada para regulamentar atos oficiais como normas de serviço, determinação de serviço. Por quê, gente? Porque quando vai se regulamentar atos oficiais são atos ligados ao governo. Para isso existem as leis, tá? Portarias, decretos, as próprias leis municipais, ou as leis estaduais, ou as leis federais. Vamos ter uma aula em que a gente vai tratar a respeito das legislações para vocês compreenderem como que elas funcionam hierarquicamente. Porque vocês sabem que na área da saúde, vocês atuam muito observando as legislações. As leis é que orientam o trabalho de vocês. Competindo com a circular, nós temos o comunicado. Tá? Vamos compreender a diferença entre um e outro. Enquanto a circular ela serve para circular dentro da empresa, o comunicado ele tem o mesmo caráter informativo da circular, só que ele funciona além de dentro da empresa externamente. Então, os comunicados eles servem para serem levados para fora da empresa. Então, ele é um aviso, ele é um recado para passar uma informação que vai ser pública, que vai ser para todos. Não precisa, gente, ser uma informação só do órgão público, tá? O órgão público pode fazer uma informação pública, mas o órgão privado, a empresa privada, também pode fazer informações públicas. Informações para as pessoas, informações para o povo, tá? Então, o caráter, por exemplo, de um comunicado é extravasar a área interna, extravasar a empresa. Ele é do mesmo jeito um documento que vai passar informações, vai passar comunicados, como a circular. Só que a circular é interna. O comunicado, ele pode partir do interno, circular no interno, mas ele tem um caráter externo. Ele vai para fora da empresa. Vou dar um exemplo para vocês, primeiro de um órgão público, depois de um órgão privado. Então, o que acontece? Num órgão público, por exemplo, vamos pegar a pandemia. Vamos pegar a pandemia. Só um minutinho, gente. A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde, eles emitem comunicados diários das notificações, das confirmações, das recuperações, das pessoas que deixaram o isolamento domiciliar em razão das notificações da pandemia. Então, isso aí tem um caráter de comunicado.
É uma informação que está sendo passada, ela serve tanto para dentro dessa instituição quanto para fora dessa instituição. Então, ele vai se tornar público, ele vai se tornar de conhecimento para as pessoas que não são servidores, que não estão dentro da instituição pública. Então, ele é um comunicado, ele extravasa isso, ele vai para todos. Quando a prefeitura quer comunicar, por exemplo, que estão disponíveis as vacinas de pólio, a vacina de hepatite, a vacina de sarampo, então ele emite comunicados, são informativos para as pessoas que estão fora do serviço público. Então, é para a população, é para o povo. Abrange o servidor público? Sim, mas ele é para fora, para o povo. Compreendido isso? Então, vamos pensar num comunicado de uma empresa privada. Ora, uma empresa privada, ela faz comunicados externos? Faz. Vamos pegar, por exemplo, a situação que aconteceu lá em Brumadinho com a barragem que estourou. O que a Vale fez? Ela fez comunicados para a população das ações que estavam sendo tomadas. Como que ela fez esses comunicados? Através das redes sociais, através da televisão, dos meios televisivos. Ela comunicou o que ela estava fazendo, tentando até inclusive se defender das acusações públicas e sociais que ela estava tendo. Então, uma empresa, quando ela faz um comunicado, ela faz um comunicado para a população em geral, para a população como um todo. Então, esse comunicado, ele vai ser externo, ele vai sair da empresa e vai para a população como um todo. Os órgãos públicos normalmente fazem comunicados para o cidadão, que também é população. A gente chama de cidadão porque são pessoas que pagam impostos para aquele órgão. As empresas privadas, elas fazem comunicados para a população ou para seus clientes. Então, uma empresa que faz um recall, por exemplo, as empresas de veículo, que às vezes tem algum problema com algum veículo, elas fazem, elas emitem esses comunicados chamando os servidores, os proprietários de veículos, para que eles, então, retornem para as possíveis soluções dos problemas que o carro tem. Nós vamos ver daqui a pouquinho também que esses comunicados das empresas de recall, às vezes e quase sempre, também são convocações. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco, em algumas aulas, a gente vê a respeito das convocações. Então, compreendido isso, gente, que a circular é de circulação estritamente interna e o comunicado é de circulação externa. Ele pode ser interno também, mas o caráter dele é que extravasa, que extrapola o ambiente da empresa que o emite, seja ela privada, seja ela pública, seja ela de economia mista, como nós já vimos aqui, tá? O comunicado também tem que ter a informação de quem o emite, quando ele foi emitido, então o que, quem, onde, quando, também precisam estar aqui. Quando a prefeitura emite, por exemplo, o informativo dela, que é um comunicado, o informativo dela da pandemia, dos casos de coronavírus, tá? Ou casos da Covid, ela está colocando todas essas informações. Então, nós vemos lá o dia, quem emitiu aquela convocação, o que é aquilo, então, quando, o que, o onde, que é Itaúna, e o quem. Estão todos lá naquele comunicado. Tá? Então, o caráter é o mesmo. A gente precisa sempre, como eu disse lá no início, as correspondências oficiais, elas precisam responder pelo menos essas 4 questões. Agora, a gente vai para um documento, gente, que é o memorando. Que é o memorando. Então, nós vimos circular e comunicado. Então, um é contraposto do outro. Tá? Então, eu preciso entender isso, que a gente está vendo de 2 em 2. Tá? Quando não for, eu aviso que não é contraposto. Então, circular e memorando tem o mesmo objetivo, que é informativo, que a diferença entre eles é que um é estritamente interno e o outro não. O memorando é um documento um pouco mais elaborado do que a circular. No final, vou mostrar modelos de todos para vocês. O memorando é um documento interno. Tá? E ele é trocado entre os setores da empresa, dentro da empresa, mas entre chefias. As pessoas que não têm a condição de produzir um memorando são poucos no setor público.
Tá? No setor privado, quase todos também podem fazer. Então, ele tem um caráter de troca entre chefias. Mas, como eu disse para vocês, poucas pessoas não podem emitir memorandos. Porque a maioria das empresas, sejam elas públicas ou privadas, o memorando ele tem um formato padrão. Às vezes ele vem num bloco que precisa ser preenchido, às vezes ele é feito à própria mão e às vezes ele é ditado, depende muito da empresa. Então, em razão da função que o servidor exerce, eu vou falar do servidor público, que é um caminho que vocês devem atuar mais. Quando o servidor público tem a competência do seu cargo para emitir um memorando, ele pode fazê-lo mesmo não sendo chefe. Então, a princípio, ele é trocado entre chefias. Mas ele pode ser feito por pessoas que não são chefes se o cargo dela tiver a competência. Por exemplo, um enfermeiro, mesmo que ele não seja chefe, ele é superior, por exemplo, do que o técnico em enfermagem, do que o auxiliar de saúde. Então, ele pode emitir um memorando. O técnico em enfermagem, que está no PSF, por exemplo, ele pode emitir memorandos para organizar a situação, para organizar o funcionamento daquele PSF, daquela unidade de saúde, unidade básica de saúde, não só o PSF. Então, o que vai caracterizar exatamente o memorando? Então, ele é um pouco mais formal, que é circular, ele é destinado a um setor específico ou a uma pessoa específica, então ele vai ter um nome, tá, de destinação, tanto do setor quanto da pessoa. Quando esse nome é para o setor, a pessoa que é chefe daquele setor é que vai recebê-lo. Então, por exemplo, o memorando é para a gerência de recursos humanos. Então, quem é o chefe da gerência de recursos humanos é que vai responder aquele memorando, mesmo que ali não tenha o nome dele. Mesmo que ali não conste que é o fulano que vai receber, ou a fulana que vai receber aquele documento. Se está lá que a gerência de recursos humanos é o gerente que vai responder aquele documento. Então, ele é um pouco mais formal do que a circular. Ele deixa de ser mais oficial, menos oficial? Não, ele é oficial do mesmo jeito. Lembrando que oficial é aquilo que é ligado ao ofício, aquilo que a pessoa produz, aquilo que a pessoa faz, a ocupação que a pessoa tem. Então, ele é só um pouco mais elaborado. E ele vai ter uma redação um pouco mais elaborada. Tá? Mas ele é um documento simples também. Então, ele é interno, é trocado basicamente entre chefias ou entre as pessoas que têm competência de cargo para fazer esse memorando. Então, suponhamos que a gente está fazendo um memorando pedindo férias. Suponhamos. Então, a gente manda a gerência de recursos humanos. Solicito que seja providenciadas as férias regulamentares para o servidor João da Silva no mês de dezembro de 2020, em razão das suas férias, seu período aquisitivo de férias, e vencer no mês de setembro de 2020. Atenciosamente, Maria da Silva, gerente de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde. Então, viram? A gerência assinou. Poderia ser o servidor, o João da Silva, poderia fazer esse memorando pedindo as férias dele? Não. Por quê? Porque isso não é competência dele. Não é competência do cargo do João definir férias. A competência é do chefe do João. Tá? Ou no caso da chefe do João, Maria da Silva. Então, ele, nesse caso, não tem competência para fazer esse memorando. Então, quem fez, ele pode até chegado para Maria e falar: Maria, tem jeito de você ver se é possível que as minhas férias sejam concedidas em dezembro? Aí ela fala assim: vou verificar. Então, ela fala: já pode. E ele fala assim: você faz o pedido para mim, então? Aí ela faz. Ele pode até assinar junto com ela, para mostrar que ele concorda. Mas ele não pode emitir memorando. Favor providenciar as férias regulamentares para o servidor João da Silva para o mês de dezembro de 2020. Não envia-se que seu período aquisitivo vence em setembro de 2020. Atenciosamente, João da Silva. Não. Ele não pede as próprias férias, porque senão é competência do cargo dele. Entenderam a questão da competência? Agora, o João da Silva é um enfermeiro, que está o técnico de enfermagem, que está na unidade básica de saúde do bairro de Lourdes. E lá está faltando, por exemplo, gazinha para curativo. Aí o João da Silva faz o memorando ao setor de almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde. Solicito que sejam encaminhadas pelo menos 100 pacotes de gazinhas para o atendimento do PSF, da Unidade Básica de Saúde do bairro de Lourdes. Atenciosa, pois as nossas
os nossos curativos já acabaram. Atenciosamente, João da Silva, técnico em enfermagem do PCF do bairro de Lourdes. Coloca a matrícula dele lá, vamos supor, 29, 49, 59, a matrícula dele, assina e manda. Aí sim, ele poderia fazer esse documento, ele poderia assinar esse memorando. Por quê? Porque está dentro das competências dele. Então, ele tem competência do cargo para fazer isso. Então, quando eu digo a vocês que normalmente é trocado entre chefias, tá? Mas que às vezes as pessoas que estão no cargo, que o cargo permite que elas façam isso, elas podem fazer memorando. Então, aqui nós temos um caso em que pode e um caso que não pode. O João no primeiro não pôde porque não era competência dele, mas o João no segundo já pôde porque ele já tinha competência do cargo para poder fazer aquele memorando. Tá? E aí, gente, o memorando, ele é um documento que exige numeração. Então, todo memorando precisa ser numerado. Ai, professora, e como é que funciona a numeração de um memorando, por exemplo, por setor? Cada setor define como vai ser a sua numeração. Lembrando que ela tem que ser sempre anual, sequencial. Então, o que nós começamos a fazer lá no primeiro memorando de janeiro, 001. E aí nós vamos, hoje nós estamos em julho, então suponhamos que lá nessa unidade básica de saúde já tenham feito 110 memorandos. Então, hoje seria o 111º. Tá? Então, seria o memorando número 111/2020, que o João faria pedindo as gazinhas lá para o setor de almoxarifado da Secretaria de Saúde. Quem vai receber esse memorando e quem vai responder esse memorando? Gente, a pessoa responsável pelo setor de almoxarifado da Secretaria de Saúde. Tá? Não é o auxiliar dela, não é o ajudante dela, é ela, a pessoa que é responsável. Tá? Então, numerou esse memorando, ele tem que ter, vocês viram que eu coloquei o cargo do João da Silva, técnico de enfermagem, matrícula. Então, aqui, diferente lá da circular do comunicado, eu não posso colocar apenas o cargo, eu tenho que saber exatamente quem foi que fez o memorando. Na circular, no comunicado, eu posso colocar de maneira geral, no memorando, não. No memorando, eu preciso ter uma identificação específica de quem emite. Por quê? Quando a pessoa responsável pelo almoxarifado for responder aquilo, ela tem que saber para quem ela vai responder. Ela vai responder para o João da Silva. Foi ele que fez o pedido. Se tiver qualquer problema com relação a esse pedido, se o João da Silva pediu agora, no mínimo 100 gazinhas, 100 curativos, 100 gazinhas para curativos. Ele tenha pedido, por exemplo, o mesmo há 20 dias e acabou 100 em 20 dias. Quando pega o formulário de atendimento das pessoas que foram procurar aquela unidade de saúde para fazer os seus curativos e não há possibilidade de comprovação de que ele usou 100, vamos supor que foram 5 pessoas que procuraram durante o período desses 20 dias e elas foram um dia sim, um dia não, por exemplo, é possível que tenha gastado todo esse curativo. Então, ele é que vai ser a pessoa responsável por esse pedido. Então, ele que vai ser responsável por essa demanda e por essa utilização dos curativos, das gazinhas. Então, é preciso ter muito cuidado ao fazer qualquer tipo de documento oficial, gente, porque ele é oficial. Ele vai ser um documento que serve de prova, de comprovação. Então, toda vez que vocês forem fazer algum ou receber algum, tenham sempre em mente que os documentos oficiais são documentos de comprovação. Tá? Cartas ou correspondências simples, que competem, então, com o memorando. Só que as cartas ou correspondências simples, elas são emitidas externamente. Tá? Então, elas são feitas para serem enviadas para fora. Então, o memorando é um documento um pouco mais elaborado interno. E a carta ou correspondência simples é um documento um pouco mais elaborado externo. Tá? Então, ele vai ser feito para circular fora da empresa, seja ela pública ou seja ela privada. Então, esse documento, ele serve para uma série de coisas, tá? Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos, fazer convites, fazer solicitações, agradecer, passar informações. Então, o que acontece? Quando você troca essa correspondência de uma maneira mais simples, então ela não é trocada, por exemplo, entre chefias das empresas, porque se ela é uma correspondência externa, tá? Ela vai ser trocada entre chefias das empresas, entre as gerências das empresas, mas não é entre
o chefe maior, o dirigente maior da empresa. Então, por exemplo, uma carta ou correspondência simples, normalmente numa prefeitura, por exemplo, ela vai ser trocada pelos secretários, pelos gerentes, pelos diretores, pelos técnicos, tá? Então, ela não vai ser trocada pelo prefeito. O prefeito tem uma carta diferente um pouco mais à frente que nós vamos mostrar para vocês qual é, tá? Então, normalmente não é uma correspondência que é trocada entre os diretores das empresas. Tá? Ela é trocada entre as pessoas que estão abaixo do primeiro, do grande escalão. Do primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão, em diante, seja na empresa pública, seja na empresa privada. Então, suponhamos uma carta simples, ela tem verificação de data, quem fez, para quem que ela é e qual que é o assunto. Então, eu vou fazer uma aqui simplesinha, depois tem modelos, tá? Que eu vou mostrar para todos vocês. Então, tem que se colocar a data, Itaúna, 20 de julho de 2020. Ilustríssimo senhor, lembra lá do cabeçalho? Ilustríssimo senhor João da Silva, digníssimo presidente da CIPA, da empresa Alfa Caldeiraria. Peguei qualquer empresa aqui, viu, gente? Alfa Caldeiraria, ou poderia ser qualquer empresa, não vou usar uma conhecida, não, da empresa Citicom Limitada. A Secretaria Municipal de Saúde vem agradecer pelos serviços prestados na Semana de Prevenção de Acidentes, Secretaria Municipal de Saúde, por essa CIPA, com a oferta dos profissionais para fazer a capacitação dos servidores naquela ocasião. Colocamos à disposição para sempre que for necessário, vossas senhorias podem nos comunicar, porque também podemos ir à empresa para fazer palestras. Atenciosamente, João da Silva, secretário municipal de saúde. Tá? Então, o que acontece? Ou então pode ser até um chefe da CIPA para poder responder isso. O da CIPA, no caso da prefeitura, né? João da Silva, presidente da CIPA, da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itaúna. Então, aqui eu tenho um jeito de caminhar um documento que segue as mesmas regras, por exemplo, de um memorando, só que ele não é numerado, para que a gente encaminhe a correspondência para fora da empresa. Então, o memorando é um documento mais elaborado, trocado entre chefias ou trocado entre cargos que têm competência para isso dentro da instituição. O que acontece? A carta é um documento um pouco mais elaborado, trocado entre chefias ou trocado entre profissionais que têm competência para isso fora da instituição. Então, nós estamos vendo os mesmos tipos de documento, um interno e um externo. Porque você precisa saber qual deles usar. Você, quando estiver no exercício da sua profissão, você não vai mandar memorandos para, por exemplo, a Clínica Vox Day. Você não vai mandar memorandos para, por exemplo, a empresa X ou a empresa Y. Você não vai mandar memorandos para nenhuma empresa fora da sua própria. Se você trabalha na prefeitura, o seu memorando vai circular dentro da prefeitura. Se você trabalha, por exemplo, na Clínica Vox Day, o seu memorando vai circular dentro da Clínica Vox Day. Agora, se você precisa mandar um documento para fora da prefeitura de onde você trabalha, tá? E você precisa, então, fazer uma correspondência um pouco diferente. Ela não é um memorando, ela não tem o nome de memorando, ela é uma correspondência simples. Muitas pessoas confundem essa carta simples, gente, ou essa correspondência simples oficial, com o próprio ofício. Mas nós vamos ver daqui a pouco, daqui a alguns dias, que não é bem assim. O ofício é totalmente diferente. Mas as pessoas costumam falar, eu vou fazer um ofício para a empresa tal. Não, o ofício ele não pode ser feito por pessoas que não sejam chefes superiores, chefes maiores da empresa, da organização. Essas correspondências que a gente faz, a gente chama então de correspondências simples, correspondências carta. Tá? Então, ela geralmente não é numerada, tá? Mas pode ser feito, não tem problema. Mas normalmente ela não é numerada, tá? Não segue nenhuma numeração. O controle é feito através do protocolo também. Tá? Essa correspondência, ela precisa ter uma data de emissão. O memorando também precisa ter uma data de emissão. Quando eu for mostrar o exemplo aqui para vocês, vocês vão ver que o memorando, às vezes, ele vem. Memorando número tal, da data de tal. Tá? A carta, você coloca Itaúna, 20 de julho de 2020. Então, aí já tem a data. O memorando não tem cabeçalho. Normalmente vem o memorando formulário, vem assim, de Unidade Básica de Saúde para Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde.
A carta ou a correspondência? Não, você tem que colocar o cabeçalho. Ilustríssimo senhor Pedro Álvares, digníssimo presidente da CIPA, da empresa Continência Limitada. Então, a maneira de se fazer isso é que é um pouco diferente, mas todas elas têm o mesmo objetivo, identificar para quem é que aquele documento vai ser destinado. Então, hoje nós vimos circular e comunicado, circular, correspondência interna, comunicado, correspondência externa, memorando e carta ou correspondência simples, memorando, correspondência interna, carta ou correspondência simples externa. Circular, um caráter mais abrangente, não precisa ter o nome específico de quem vai receber e de quem emite, você pode ter esse nome só do cargo, o nome do setor, um nome mais genérico. O memorando já é preciso ter a indicação de quem o emite e qual setor para quem ele vai ser destinado. Naquele setor, o chefe do setor é que é responsável pelo recebimento e pela resposta ou pela tomada de providências do memorando. Na carta, na carta simples, você precisa ter a identificação de quem é o destinatário, de quem é o emissor, tá? Que é um pouco diferente do memorando. O memorando você não precisa colocar exatamente quem é o destinatário. Pode colocar? Pode, mas não precisa colocar exatamente quem é. Aquela pessoa que responde por aquele setor ou responde por aquele cargo é que vai responder. Então, carta, desculpem, circular, comunicado, memorando e carta. São os documentos que nós vimos hoje. Então, duas duplas que são parecidas, uma correspondência interna, uma correspondência externa. Gente, fica um pouco mais claro na hora em que a gente vê os modelos, tá? Se a gente estivesse na sala de aula, eu estaria passando esse modelo no quadro no momento que eu estou fazendo aqui, que eu estivesse explicando. Mas esse momento vai chegar. Tá? Eu vou trazer os exemplos aqui para vocês, tá? Todos eles vão ser, eu vou mostrar para todos, vou relembrar algumas coisas, mas na sala de aula isso vai ser um pouco mais dinâmico. Se Deus quiser, vai ser breve que a gente se encontra novamente. Então, vocês viram que hoje nós não tivemos ditado, porque o nosso ditado já acabou, tá ok? Nós já vimos todas as palavras e jargões, então ele já terminou, e hoje nós vimos então mais um pouquinho de correspondências. Pessoal, espero que vocês tenham uma ótima semana, que fique tudo bem com vocês e com a família de vocês, com as pessoas que vocês gostem, tá? Que vocês amem, que vocês se preocupam, que a gente consiga passar por esse momento de uma maneira mais tranquila, né? O mais tranquilo possível, e não se afobem, não se desesperem, porque a gente vai estar junto breve, tá bom? Então, por hoje é só, gente.